Mas a maior verdade é que você veio hoje aqui porque a tua alma tem sede de ouvir a voz de Deus. E é aqui onde nós iremos aproveitar esses poucos minutos que ainda nos restam, para que você seja orientado, para que você seja edificado por meio da palavra de Deus, para que a tua alma encontre sossego, encontre guarida, descanso e paz na pessoa bendita de Jesus. Eu quero aproveitar o tempo, que o tempo corre mais rápido que uma flecha. Eu quero convidar os meus irmãos que estão de posse das suas Bíblias, que abram no livro do profeta Jonas, no primeiro capítulo. É bem verdade que somos acostumados em ver os pregadores em cruzadas, em espaços públicos, ao ar livre, usando sempre o Novo Testamento, porque relata de forma absoluta a pessoa bendita de Jesus na sua vivência, nos seus relatos vividos na terra, e as orientações dos discípulos que aprenderam do próprio Jesus. Mas eu quero ir ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também está pautado na presciência de Deus, para que toda a humanidade saiba que Deus é o princípio e o fim, e Ele converge toda a humanidade dentro da sua vontade. Aleluia. E o livro de Jonas, o profeta de Deus, vai nos relatar uma passagem, um relato vivido. Não é uma história criada ou uma parousia, ou seja, uma parábola, uma ficção, mas um ato real que aconteceu na época deste homem. Diz assim, queridos, a vocês que estão a me ouvir, por favor, empreste-me vossa atenção por alguns minutos. Não serei cansativo, serei preciso naquilo que Deus tem para o teu coração. Aleluia. Escute. Primeiro capítulo e o versículo 1 diz: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama ou prega contra ela, porque a sua malícia, vou repetir, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, vou repetir, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Repito, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus que os conhecia, e aliviaram ao mar as cargas que estavam no navio. Para o aliviarem, Jonas, porém, descera ao porão, repito, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém. Meus queridos,
E amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu escolhi esse texto porque Deus me incentivou a trabalhá-lo, para desvendar, para mostrar, para extrairmos algo profundo dentro desta história de Jonas. Eu poderia tematizar esta pregação como que Deus usa um profeta para salvar uma nação. E eu quero que no decorrer da explanação das entrelinhas deste texto, você e eu compreendamos que aquilo que foi no passado terá uma tipificação aqui no presente, apontarão para a situação que vivemos, e nós poderemos fazer uma correlação do que aconteceu naquela época para o que pode acontecer hoje, neste presente momento. E que nós estejamos atentos pela voz do Senhor quebrada do céu. A história de Jonas não é apenas um conto infantil sobre um homem que foi engolido por um peixe. Vai muito mais além. É uma profunda lição sobre a soberania de Deus, sobre a importância da obediência a Deus e também a plenitude de sua infinita misericórdia. Aleluias. E é nesta reflexão bíblica que nós vamos explorar o contexto desse histórico relatados pela leitura bíblica de Jonas, para descobrir as grandes lições relevantes que essa história tem para nós hoje, para você e para mim. Aleluia. E quando eu olho para Jonas, tratando da sua biografia, ele era um homem usado por Deus. Ele está na galeria dos profetas menores, não porque ele era pequenininho, mas é porque o espaço de tempo do seu ministério foi pouco. Por isso é que ele está nesta galeria. Mas a sua história não deixou de manifestar a grandeza de um Deus poderoso que pode agir no meio de nós. Jonas, um profeta de Deus, que Deus levantou em uma época em que ele era usado de forma extraordinária. Nesta ocasião, Deus olha para Jonas e lhe declara uma ordem. E ordem de Deus não pode ser, queridos, submetida à vontade do homem. A ordem de Deus, ela deve ser cumprida, porque Ele é Deus e Ele também é Senhor. E tudo que Ele diz e o que Ele faz, toda a glória é louvar o seu nome, é exaltar a sua grandeza. Jonas ouve a voz de Deus dizendo: Jonas, levanta-te, profeta, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou te dizer. Por conta das suas ações, por conta do seu comportamento, por conta dos seus feitos, da malícia que há dentro de suas vidas, Jonas, levanta e vai. Oh, meus queridos irmãos, Jonas, ele toma a postura de obedecer não a voz de Deus, mas a voz do homem. Escute só, ele era homem como nós, e nós estamos aqui hoje na pessoa do pastor Disseu, do pastor Dário, como profetas do Senhor, atendendo uma ordem de Deus, dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E nós chegamos até aqui. Eu sinto-me uma pessoa privilegiada por ser concedido a minha oportunidade de trazer-lhes esta palavra. Jonas recebe, e a
sua atitude não é de obedecer e ir aonde Deus mandou, mas sim de fugir da presença de Deus, para não cumprir o designado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer por relato específico que ele levanta-se e ele vai até o porto, e lá estava um navio atracado que ia descer para Tarsis. Ele compra a sua passagem, paga, e ele entra dentro do navio para descer para Tarsis. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que ele, ao entrar no navio, ele desce para o porão e vai tirar um cochilo, vai tirar um belíssimo sono. E enquanto que começa a acontecer um episódio diferenciado para os marinheiros, quando o navio desatraca do porto e que ele entra ao alto mar, eles começam a perceber que algo começou a ficar diferente. Eles começam a perceber que a sua trajetória não vai ser comum, vai ser diferente, porque começou a se levantar um forte vento. Eu creio que esse vento começou aos poucos e na velocidade aumentava-se até tornar-se uma tempestade. Mas eu quero dizer que a tempestade sobreveio sobre o navio por causa da atitude, da desobediência daquele homem. Se os marinheiros soubessem que através de Jonas toda a tripulação do navio iria pagar aquele preço, eles teriam rasgado a passagem de Jonas e deixado ele no cais. Não deixaria entrar, porque eles não eram culpados pela desobediência daquele homem, mas eles não tinham esta presciência. Permitiram como qualquer outro entrar no navio, e ele entrou. E quando ele já no alto mar, o vento começa a soprar, porque Deus, quando vê que você, que eu, que nós estamos querendo fugir da ordem, da presença de Deus, saiba de uma coisa: as consequências virão sobre nossas vidas. O sopro de Deus fluirá ao contrário às nossas vidas. Mesmo até aqueles que nos rodeiam, eles serão afetados sem terem culpa alguma. Jonas está dentro do navio e o mar começa a se bravejar pelo vento, tornando-se uma grande tempestade com chuva. Os marinheiros veem que aquilo ali ficou meio complicado, começam a pegar as bagagens e começam a lançar ao mar para que o navio fique mais leve no meio das ondas. E eles, com a sua cultura, com a adoração aos deuses que eles conheciam, começaram a orar, a clamar e a pedir, porque quem está numa situação atribulada querem se apegar a qualquer coisa. E só existe uma coisa que nós devemos nos apegar. Quando eu falo coisa, no entendimento da lógica humana, mas esta coisa que eu quero apresentar é o Deus que está com as suas mãos estendidas para nos salvar. E naquele navio, irmãos, só tinha uma pessoa que sabia a quem nós poderíamos correr, e esse estava dormindo um profundo sono. Por que Jonas estava dormindo um profundo sono? Porque o barco não era dele. A consequência não estava caindo sobre ele, mas sobre aqueles que estavam ao redor. Ele era um desobediente de Deus, e quem desobedece a Deus vai acarretar sobre ele as consequências. E por onde ele passar, as consequências irão fazer um estrago. Por isso é que nós somos orientados a saber quem aceitar as nossas vidas, quem se aproxima de nós. Pessoas amaldiçoadas, nós não podemos dar crédito e abraçá-los como que se fossem nossos amigos, porque a maldição virá. Nós temos que alertá-los para que eles sejam abençoados e se aproximem de nós, para que gozemos da grandeza de Deus. E eles começaram a ter aquela atitude
E de repente eles percebem que não está causando efeito algum. Por quê? Porque os deuses deles eram mortos. Eles não ouviam, não falavam, não viam, não apalpavam. Mas o Deus de Jonas é o Deus poderoso que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que interage com o homem. Mas ele não estava sendo clamado, porque o seu profeta estava dormindo. O comandante do navio vai até lá no porão e encontra aquele homem e diz assim: rapaz, não te surpreende, rapaz, levanta. Não te surpreende que o navio está nesta situação? Levanta, junta-te a nós e começa a clamar pelo teu Deus. Quem tu és, de onde tu és, rapaz? Busca. E ele começou, Jonas, a perceber que tudo aquilo estava acontecendo exatamente por causa da sua negligência, por conta da sua ação. Quando eu olho para esse trabalho nesta noite e vejo Deus soprar no coração do pastor Dário, em ele fazer este ajuntamento de pessoas para promover a propagação do Evangelho, para fazer com que as pessoas que ainda encontram-se presas em suas culturas, presas em seus pecados, para lhe darem a oportunidade de poderem ouvir a verdade de Deus, que liberta destas coisas. Eu encho meu coração de alegria, porque nós estamos aqui como um profeta de Deus. Deus usa um profeta para salvar uma nação. Escute que a nação que a Bíblia relata é Nínive, mas hoje a nação que Deus quer tratar chama-se Campestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles percebem, ele chama Jonas e Jonas vai lá para cima e começa a ver a situação. E ele reconhece: olha, a única maneira de parar com isso é vocês me lançarem ao mar. Porque vocês me lançando ao mar, vocês estarão tranquilos, porque tudo isso é por causa da minha culpa. E eles nem queriam lançar, mas houve ali uma oração, uma sorte que caiu, e pegaram Jonas e lançaram, e o barco ficou, tranquilo. E o barco começou a andar e foi embora. Jonas ficou no mar. Não sei por quanto tempo, pastor, ele iria ficar no mar boiando, mas vamos deixar Jonas aqui boiando por um pedaço de tempo. E vamos agora viajar para Nínive. Vamos lá para a cidade de Nínive. Vamos supor que Nínive hoje é Campestre. Aleluia. Nínive era uma cidade, e a Bíblia diz que era uma grande cidade, um conjunto de vilarejos em que se destacava à beira do rio Tigre. E era uma cidade importante, e ela era habitada por assírios, um povo que, segundo eu estudei no meu colegial, na história, eu pude perceber que os assírios eram considerados o povo mais bárbaro de toda a terra. Por que os assírios eram um povo bárbaro? Porque eles viviam na época da antiguidade, sem saber e sem ter discernimento. Eles não tinham uma civilização atualizada. Eles não sabiam diferenciar a mão esquerda da mão direita. Eles cometiam atrocidades no meio deles. Como que você vai na geladeira e toma um copo de água comum? Você bebe hoje, bebe amanhã e vai beber sempre. E isso é natural. E eles cometiam seus erros, as suas atrocidades, como que se fosse trocar uma camisa, beber uma água ou se alimentar. Porque por causa das